Bom, o vídeo de hoje eu pensei muito antes de trazer esse vídeo aqui, né? Mas eu resolvi que é a hora, né, de falar, até pra vocês conhecerem mais um pouco da minha história, porque tem muita gente que não me conhece, e até os meus próprios amigos também não sabem de toda a minha história. Então, que assim fique sabendo e que esse testemunho, eu sei que meu testemunho tem que ser do que eu sou hoje em diante, mas eu quero sim, eu acredito sim que o que eu passei possa vivificar a sua fé ou trazer um pouco de esperança. Se o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã ou você mesmo esteja passando por qualquer uma dessas situações que eu vou relatar aqui. Então, se você tiver ou tem alguém que esteja passando por isso, confie em Deus, não desista, persista, acredite em Deus acima de qualquer coisa. Enfim, então vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, eu me chamo Leiliane, né? E eu tenho esse canal aqui, vai fazer 2 meses ainda. Enfim, e hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho de vida. Eu tenho alguns testemunhos pra contar, mas eu vou contar o meu testemunho de vida, entendeu? Tem alguns específicos de cura e um dia eu vou trazer, ou venho trazendo pra vocês, tá? Mas esse é o meu testemunho de vida. Como eu cheguei aonde eu tô. Ah, Leila, mas tem uma dona de casa, casada e tal. Mas eu tive uma trajetória. Eu tive um deserto. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. E que isso eu espero de coração mesmo. Que o que eu vou falar aqui sirva pra alguma coisa, sabe? Nem que seja pra você dizer, cara, eu preciso ter mais fé em Deus. Algo assim, eu espero muito que vocês tirem alguma coisa desse vídeo. Enfim, bora começar, né, o vídeo, senão vai ficar muito longo. Eu vou tentar resumir o máximo pra caber só nesse vídeo. Mas caso eu me lembrar de mais detalhes e eu achar que tá muito longo, eu vou fazer em 2 partes pra não ficar muito longo, tá? Enfim. Bom, eu vou contar aqui um pouco, né, da trajetória dos meus pais para vocês entenderem melhor. Bom, o meu pai com a minha mãe se juntaram, eles eram muito novos mesmo. Tipo assim, minha mãe tinha o quê? Quando eles se conheceram, minha mãe tinha 14, 13 anos, por aí. Meu pai tinha 16, 17 anos. Então, eles acabaram se relacionando e tiveram 3 filhas, né? A qual eu sou a caçula de 3. E eu acho que eu não tinha nem 2 anos quando eles se separaram. Bom, eu não me lembro muito bem, né, se foi meu pai que foi nos buscar ou minha mãe que veio deixar aqui, né, enfim, que ela morava em outra cidade, no interior. E o que acabou, que a minha avó, né, a mãe do meu pai, acabou nos criando. Que eu acho que quem ficou com a mamãe foi só a mais velha, né, a Viviane. Mas eu e a minha irmã do meio, né, ficamos com o papai. E basicamente morando com a mamãe, porque o meu pai morava com a minha avó. Gente, eu falo mãe porque eu chamo ela de mãe, né? Mas eu vou falar avó, que é, né, pra embolatar na cabeça de vocês. Enfim. E quando eu tinha a idade de 9 anos, a minha mãe apareceu de novo. E para nos levar para passar as férias lá pro interior onde ela morava, que era Ipixuna do Pará, com 9 anos. E a gente foi, eu e a minha irmã do meio. Quando acabou as férias, que a minha irmã, que era pra voltar, eu não quis voltar. Aí eu fiquei morando com ela, né, com a minha mãe. E a minha irmã do meio voltou pra Belém pra morar com a minha avó, né, com quem a gente morava. E eu fiquei morando com ela, né, e como algumas pessoas sabem, né, que eu fiz um vídeo aqui relatando que eu engravidei aos 13 anos, que eu fugi de casa aos 13 anos. Aqui tem um vídeo, só você olhar lá pra baixo que você vai ver. Vai lá dar uma conferida pra você entender mais ou menos do que eu tô falando, né? Então foi isso, aos 9 anos eu fui morar com a minha mãe, não quis mais voltar pra Belém. E aos 12 anos eu conheci o pai do meu filho, né? A gente se relacionou. Aos 13 anos eu engravidei, fugimos, né? Enfim,
depois do nosso término, que nós passamos quase 4 anos juntos, depois do término do nosso relacionamento, né, eu fiquei com meu filho e assim, ele não queria, ajudava muito pouco e achava que ajudava muito, então a situação da minha mãe era uma situação bem difícil e, sabe, eu ficava ouvindo esculhambo e tal, e então me via num ato bem difícil, sabe, eu vivia numa posição bem difícil, porque com filho dentro da casa de mãe, gente, eu acho que se você já passou por isso, você vai entender o que eu tô falando. Enfim, né, eu acabei dando, não vou botar culpa na dificuldade, porque eu vejo muita mãe por aí que cuida do seu filho, que trancos e barrancos, sabe, cuida, não abandona, não dá, mas eu resolvi dar. Eu resolvi dar o meu filho pro pai, sim, porque ele não queria ter responsabilidade com despesa, então eu me via obrigada a fazer isso, ele tomar um pouco da responsabilidade também pra ele, né? E eu me lembro que eu trabalhava numa churrascaria, eu pegava 5 horas da tarde, era numa churrascaria bem pequena, sabe aquela churrascaria caseira que vende churrasquinho de gato com baião? E eu pegava 5 horas da tarde e largava meia-noite pra ganhar R$ 20. Na época, R$ 20 já dava pra fazer alguma coisa, né? Que foi lá no ano de 2007, por aí. Hoje em dia, R$ 20 não é nada, praticamente. Enfim, dei meu filho pra ele, fui-me embora pro interior da minha avó materna. E lá eu fiquei morando com ela. E depois fui morar com meu padrinho. E a minha mãe, né, foi embora de Pixuna do Pará para São Miguel, que era a cidade onde eu tava. E ela morava num bairro bem perigosinho, sabe? E eu fui morar com ela. Depois da casa do meu padrinho, eu fui morar com ela. E lá eu conheci pessoas, não vou dizer barra pesada, sabe? Mas pessoas assim, sabe, que gostavam de farra, de beber, fumar coisas. E me deslumbrando, sabe, me encantando pelaquilo, porque eu nunca tive, né? Eu me juntei muito cedo, tive filho muito cedo, criei responsabilidade muito cedo. Então, quando eu peguei gosto de festa, que eu peguei gosto de camaradagem, sabe? Eu não queria outra vida, era só aquilo. Então, os meus amigos eram muito descolados e eu era a caretona da turma. Então eu queria ser descolada também, sabe? Então eu achei na minha cabeça que pra me ser descolada eu tinha que fazer as mesmas coisas que eles faziam. E vou dizer assim, não sei se eu posso estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Eles usavam drogas, né? Então, tipo assim, quando eles iam se juntar pra usar, e eu meio que era excluída porque eu não usava. Então, tipo, se eles fossem pra um canto, eu não ia, porque não tinha fundamento eles me levar. Pra quê se eu não usava? Mas eu queria estar com eles, entendeu? Queria estar na camaradagem, eu queria estar no meio, na farra. Então eu disse, se é isso, vamos ver. Comecei a dar uma de louca, sabe? Não sou mais careta, sabe? Já comecei a dar um estrago, tipo ali só pra se entrosar. Só que acabou o quê? Eu acabei gostando. Sim, gente, eu acabei gostando. E foi aí que eu me vi sendo prisioneira de um vício maldito que é as drogas. E eu achava que na hora que eu quisesse sair... Ai, desculpa, gente, meu marido tá jogando com os amigos dele. Só é gente quase quarentão, mas eles são assim, tá? Não ligue se você já ouviu essas risadas. Eu já tô acostumada. Enfim. Então eu me vi prisioneira. Ao mesmo tempo que eu estava ficando prisioneira das drogas, eu achava que a hora que eu quisesse sair, eu ia sair, entendeu? E eu, sem perceber, cada vez mais eu ia me afundando. Eu usava um dia, no outro dia não usava, aí eu usava 2 dias, 3 dias não usava. E quando eu me percebi, eu já estava usando todos os dias com os amigos. Então,
Quando eu vi, eu já estava usando todo dia e aquilo começou a fazer falta, sabe? Já era o meu organismo, já que estava acostumado com aquela substância e já pedia todo dia, toda hora, se tivesse. E foi quando eu comecei a ficar muito magra, gente. Eu sempre fui uma pessoa muito gordinha, vou dizer assim, sabe? Minha família, uma parte da minha família, parte do meu pai, são umas pessoas que elas têm um calibre bem forte, sabe? Assim. Enfim, eu comecei a perder peso e eu comecei a não sentir mais fome, porque a droga, ela faz isso, ela tira a tua fome, ela tira a tua sede, ela tira o teu sono. Resumindo, ela te tira tudo e você só percebe quando você tá na lama, no poço, no fundo do poço. Que foi quando eu percebi o que eu tinha feito com a minha vida. Eu tava na lama, na merda. E eu comecei, sabe, emagrecer muito porque, como eu falei, né, a droga ela tira fome, ela tira sede. E eu comecei, sabe, a querer todo dia. E eu já procurava os meus amigos, sabe? E quando eu me vi, eu já estava viciada, porque o meu organismo já pedia droga todo dia. Se tivesse, eu estaria fumando, vamos dizer assim, o dia, a noite toda. E quando eu vi, né, que eu não tinha a droga, e eu achei que eu tinha que arrumar um meio eu preciso arrumar algum jeito de arrumar dinheiro. Então eu conheci uma amiga, né, no meio desses amigos eu conheci uma menina que ela falava abertamente, sabe, qual era a profissão dela, que era garota de programa. E eu comecei a sair com ela, eu comecei a andar com ela e ela começou a me apresentar pessoas a qual eu me submetia a ter relações por troca de dinheiro pra usar a droga. Gente, a droga ela faz isso. Ela faz a gente se submeter a coisas horríveis, cara. Por muito tempo, eu tive vergonha, sabe, de falar, mas hoje eu não tenho mais. Talvez esse vídeo que seja visto por bastante gente, cara, sabe? E eu não tenho vergonha mais, não tenho vergonha do meu passado, sabe por quê? Porque o que Deus fez na minha vida foi bem maior do que a vergonha que eu tinha de contar. Desculpa, gente. E foi isso, né? Eu comecei a me prostituir em troca de dinheiro pra usar a droga. E nisso, gente, foi um tempo horrível, sabe? O diabo ele pisou. Tem aquele ditado que a pessoa diz, comer o pão que o diabo amassou? Eu comi o pão que o diabo amassou, literalmente. Gente, eu passei por tanta situação. Eu me sujeitei a tanta coisa, gente. Que hoje só de lembrar, sabe? Eu olho assim, eu penso, meu Deus. O Senhor me ama muito. Enfim, eu me sujeitei a muita coisa errada. Cada vez mais eu ia me afundando mais. Vou resumir mais ainda, né, pra caber só nesse vídeo. Enfim, chegou um momento da minha vida, eu passei muito tempo nessa situação, me sujeitando a várias coisas erradas, fazendo coisas erradas, sabe, me relacionamento com pessoas tóxicas. E isso, eu acho que foram 3 anos, não, quase 4 anos, eu vivi nessa situação. E eu me lembro que uma vez, eram 3 horas da madrugada, eu não tinha relógio, não tinha nada, gente, eu vendia a minha roupa, sabe? Minha mãe comprava roupa pra mim e eu vendia pra usar droga. Só pra vocês terem uma ideia ao ponto que eu cheguei. Andava com roupa emprestada, chinelo emprestado, tudo que eu comprava, eu vendia. Eu comprava quando eu tinha ali dinheiro, né?
Eu fazia muito dinheiro, mas depois, quando eu não tinha dinheiro para usar droga, eu acabava vendendo por preço de banana para usar droga. E nessa vida eu vivi quase 4 anos. E como eu falei, né? Eu me lembro que uma vez eu estava numa conveniência que tem num posto de lá de gasolina, 3 horas da madrugada. Me bateu uma tristeza. Gente, uma tristeza. Eu me lembro como se fosse hoje. E a minha mãe morava bem perto. O posto é assim, né? Vamos dizer assim que é assim. Aí aqui passa a BR. Do outro lado da BR já era o bairro onde a minha mãe morava. Só que a minha mãe morava bem um pouco assim pra dentro do bairro, sabe? Mas era perto da onde eu tava. E me deu um sono. Eu passava de 5, 6 dias sem dormir, virada, direto, virada. Como eu falei, a droga ela tira o teu sono. Então, como eu usava bastante, eu não tinha tempo pra dormir, porque eu não sentia sono. E eu tava nesse dia, né, na beira lá do canteiro, e passou um senhor, eu acho que ele ia trabalhar, e eu perguntei a hora pra ele, ele falou que ia dar 3 horas. E sabe, me bateu uma tristeza muito grande, um vazio, sabe? Senti por várias vezes esse mesmo sentimento, só que aquele dia foi diferente. Sempre nas outras vezes eu senti essa tristeza, eu senti essa angústia, essa vontade de sair daquela vida, sabe? Parece assim que a ficha caía. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Mas depois passava, era passageiro. E nesse dia foi diferente, foi bem mais forte. Eu me lembro que eu me sentei na beira do canteiro. E eu chorei muito, eu pedi a Senhor, o que tá acontecendo, meu pai? O que foi que eu fiz da minha vida, Senhor, sabe? Cara, se eu fechar os meus olhos, eu me lembro de tudo, até do frio que tava naquela madrugada. E eu disse, Senhor, o que tá acontecendo, pai? Eu não consigo sair. Eu fiquei me questionando, sabe? Será que eu vou morrer? Eu vou morrer assim? Eu pensava muito nisso, que morrer nessa situação, sabe? De nunca não arrumar uma família, de não sair. Na minha cabeça, olha como o diabo ele é sujo. Na minha cabeça, eu achava que eu ia morrer daquele jeito, que eu ia ficar velha daquele jeito. E o diabo fez eu pensar muitas vezes assim, sabe? Que eu não tinha mais jeito, que a minha situação não podia mudar, porque eu reconheci que eu não tinha força de vontade. Quantas vezes pessoas não me deram a mão pra me ajudar. Leila, bora, eu te interno. E eu não queria. E então eu achava que eu ia morrer naquela situação, né? E eu me lembro que nesse dia eu chorei muito, eu questionei muito, sabe, o porquê eu tava naquela situação, né? Que eu não entendia que eu era culpada, né? De estar nessa situação e ter me deixado levar. E eu tava num frio muito forte. E eu senti, sabe, alguém me abraçar por trás. Sabe assim, uma coisa bem gostosa, uma quentura boa, sabe? E eu disse assim pra mim mesma, a minha escola eu tava afastada de mim, e eu falei pra mim mesma, eu vou pra casa. Aí eu atravessei a rua, fui sozinha. Aí quando eu cheguei lá na porta da minha mãe, a minha mãe sempre abriu a porta pra mim. Cara, no começo do vídeo, quando eu falei de vocês não desistir, de vocês não abandonar, eu vou falar disso, eu tava falando disso. Cara, a minha mãe, ela é uma pessoa um pouco difícil, sabe? Ela é muito braba, mas ela foi uma peça fundamental na minha vida. Ela é, literalmente, não por ser minha mãe, de ter uma história de vida linda, de ser uma pessoa guerreira, mas ela foi uma pessoa que nunca me abandonou. Nunca, cara. Quando todo mundo tava
contra mim quando os meus familiares não ligavam pra mim, sabe? Quando ninguém me queria por perto, ela era a única pessoa que, quando falavam pra ela, olha, Marinês, a Leila brigou, sabe? Porque as nossas brigas lá eram bem violentas. Ah, a Leila furou alguém. Gente, eu cheguei a tirar o sangue de alguém, sabe? Tiraram o meu também, escapei várias vezes, sabe? De ser morta de facada, sabe? E muitas situações, gente. Se eu for contar tudo pra vocês, eu vou... Esse vídeo vai ter vídeo até pro resto do ano. Mas eu quero contar, assim, como eu falei, resumidamente, minha história de vida, né? Até o dia de hoje. E a minha mãe, ela nunca me abandonou, sabe? Ela sempre abriu a porta pra mim. E às vezes eu passava 3 dias dormindo em seguida. Porque eu ficava muitos dias acordada. E quando eu dormia mesmo. Passava de 3 dias, sabe, dormindo. A mamãe só me acordava pra me dar comida, né? Pra tomar um banho. Às vezes nem tomava. E era assim. Então, por isso que eu digo que, cara, eu acho que se a minha mãe tivesse desistido de mim, eu não sei o que teria sido de mim, sabe? Eu não sei se eu teria forças pra dizer, não, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida, eu não quero mais isso. E, sabe, minha mãe... E eu fui... Tá, voltando, né? Eu fui pra casa da minha mãe. E eu cheguei lá, eu bati, ela abriu, eu fui dormir. Dormi uns 2 dias, eu acho, em seguida. Tomar um gole aqui de café. E depois que eu acordei, né? Acho que foi uns 2 dias. Eu voltei. A gente ficava na casa de um rapaz lá, que acolhia a gente, né? A gente, meninas, que andava junto. E desde esse dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Parecia que naquela noite, algo tinha virado uma chave assim na minha cabeça, me puxando pra realidade, sabe? Aí, certo dia, eu vou contar essa parte porque eu acho que foi algo fundamental para eu tomar a iniciativa de sair. Vou explicar pra vocês. Certo dia eu estava lá na casa desse nosso amigo que a gente gostava de ficar lá, né? Na farra. E eu soube a notícia que o meu sobrinho tinha levado um tiro de arma caseira no olho. Ele tinha, se eu não me engano, 9 anos, 10 anos, por aí. Ele estava brincando com o amiguinho dele, né? E esse amiguinho dele achou a arma caseira do pai. E por parecer muito de brinquedo, né? Que ela é feita de madeira manual, ele apertou sem querer, né? E acabou disparando. E afetou as coisas que estavam dentro, tipo vidro, chumbo, acabou afetando a visão dele de um lado. Então foi um alvoroço e levaram pro hospital e foram transferidos para o capital. E quando eu soube, gente, foi desesperador de uma tal forma, porque esse meu sobrinho é o filho mais velho da minha irmã mais velha, né? O primeiro filho dela. Então, quando ela teve ele, eu acho que ele, 1 ano e pouco, ela deu ele pra mamãe e sumiu no mundo, né? E quem criou ele foi a minha mãe. Então, a minha mãe trabalhava, quem ficava com ele era eu, né? Então, eu fiquei com ele por muito tempo. Então, eu tenho ele como filho, o Vitor.
Ele é meu filho, assim, eu amo aquele negro de uma tal forma, sabe? Como fosse meu filho mesmo, assim, não tem explicação, como se fosse filho. Então, quando eu soube, gente, aquilo foi um baque muito forte pra mim, cara, assim. Foi a gota d'água mesmo, eu gritava, eu me desesperei. Ele ficou na casa da mãe dele, né, a mãe biológica, que já morava em Belém, já tinha outra família. E eu acho que depois de 2 meses, 1 ou 2 meses, porque eu queria ver ele. E a minha mãe acabou me trazendo pra cá, pra Belém. E a minha irmã, pra ver ele, né? E minha irmã mais velha acabou me fazendo o convite de ficar aqui com ela, né? Pra tentar sair dessa vida. E eu já, né? Não pensei 2 vezes. Aí aceitei. Eu fiquei, só que aconteceu uma situação. Aconteceu uma situação e qual eu tive que voltar pro interior, né? Briga. Eu bebi, nesse dia eu briguei na vila, lá onde ela morava, e a dona da vila não me quis mais lá. Então ela teve que me mandar de volta. Só que eu acabei retornando. Eu acabei retornando pra Belém de novo. Eu acho que eu também já contei um pedaço dessa história em algum vídeo aqui, mas eu vou só falar aqui mesmo pra vocês entenderem. Eu acabei vindo pra cá, né? Alugando kitnet. Nisso eu já tinha ficado acho que uns 2 meses sem usar a droga, né? E eu resolvi, quando eu voltei, né, pra lá pro interior, eu bati o martelo que, cara, aqui não é mais o meu lugar. Eu não me senti mais bem, eu não me senti mais em casa. E eu disse, não, eu preciso voltar pra Belém, porque lá, bem ou mal, eu tava caminhando, eu tava conseguindo ficar sem. Olha, eu fiquei aqueles dias sem, fiquei mais de 1 mês sem, quase 2 meses sem. E isso pra mim foi muito importante. Eu disse, não, é pra lá que eu tenho que voltar. Então eu fui, arrumei dinheiro, voltei pra cá. E foi quando eu contei também essa parte no vídeo aqui de como foi que eu conheci o meu marido, né? Se vocês ainda não viram, vão aqui, que eu conto uma parte dessa história, né? Lá também, que foi pra vocês entenderem melhor. E então foi quando eu conheci meu marido, né? Eu tive 2 recaídas depois de junta com ele. Foi uma vez que eu fui buscar minha certidão de nascimento lá no interior, lá onde tudo aconteceu. E chegando lá, eu tive uma recaída. No outro dia, gente, eu me acordei me sentindo a pior pessoa do mundo, sabe? Foi quando aquilo veio na minha cabeça e realmente essa vida não é mais pra mim, eu não quero mais isso pra mim. Só que quem já passou por um vício, que tentou largar, vai entender do que eu tô falando, gente. É muito difícil, é muito constrangedor você ter uma recaída depois de um bom tempo sem usar. A gente se sente a pior pessoa do mundo. Foi como eu me senti, né? E tá, eu voltei no outro dia como se nada tivesse acontecido. Não contei nada pro meu marido. Ele já veio saber depois de muito tempo. Quando eu voltei pra casa, eu disse, cara, eu não estou preparada pra voltar lá. Fiquei muito triste porque eu ia ficar um tempo sem ver minha mãe, mas eu tinha que tomar essa decisão de dar um tempo, porque o ambiente, o lugar, ainda mexia muito comigo, né, em respeito ao vício. Então eu resolvi dar um tempo e eu passei quase 1 ano sem ir lá. Quando eu senti que eu tava curada, que eu podia ir sem medo algum de ter alguma recaída, foi que eu voltei. Depois de quase 1 ano sem pisar o pé lá nessa cidade, onde tudo começou, onde tudo aconteceu. E foi quando eu voltei, né, lá. E, cara, foi libertador, sabe? Porque eu me senti forte. Eu me senti forte, sabe? De chegar lá e ver que eu olhar para aqueles cantos, olhar para as pessoas que conhecia todo mundo, né? E nada daquilo mais mexia comigo, ou de vir algum pensamento que não devia na minha mente. Graças a Deus, nada disso aconteceu, sabe?
Pude passar uns dias com a minha mãe sem ter medo, sabe, de ter outra recaída, me sentindo mais forte e sem vontade alguma, sem vontade alguma. Isso, cara, isso é Deus, sabe? É Deus, porque eu ouvia muitas pessoas dizer assim, o viciado ele não para, ele dá um tempo, sabe? E por muito tempo eu acreditei nisso. E até quando eu tive essas recaídas, eu pensava, será mesmo que toda vez que eu vier aqui eu vou recair? Então foi por isso que eu tomei essa decisão de passar quase um ano sem ir lá na casa, sem viver minha mãe, por conta disso. Mas quando eu me senti forte, eu voltei. E eu vou hoje, sempre, passo dias, encontro as minhas amigas do passado, a gente conversa, sempre tenho a oportunidade de falar um pouco, sabe, do que Deus fez na minha vida para elas, sabe? E elas me perguntam, Leila, o que foi que tu fez pra sair dessa vida que é tão difícil? E hoje eu posso abrir minha boca com convicção e dizer, cara, foi Deus, sabe? Te pega com Deus, pede pra Deus que Ele vai te escutar. Assim como Ele me escutou, Ele vai te escutar também, porque nós somos filhas iguais, Ele ama igual, eu e você. E graças a Deus, sempre que eu encontro alguma delas ou deles, porque eu tinha muitos amigos homens também, eu sempre tenho essa oportunidade de falar. E eles me olham e dizem, égua, nem te reconheci, tá gorda, bonita. E a gente para um pouco para conversar. E sempre eu tenho a oportunidade de falar, cara, que foi Deus que me deu força, que foi Deus que me tirou da situação. Porque foi Ele mesmo e não tem outra explicação. E nada que alguém possa dizer ao contrário do que eu penso vai me fazer mudar de ideia de que foi Deus, sempre, sempre, sempre foi Ele. E, enfim, voltando, né, foi quando eu vim pra cá, quando eu voltei, né, depois da situação, da briga que aconteceu lá na vila onde eu morava com a minha irmã, eu voltei, conheci meu marido, e eu tive essas 2 recaídas, e ele, sabe, junto comigo, e ele me ajudou muito, muito mesmo. Ele foi uma pessoa, eu contei tudo pra ele, nunca escondi nada. Desde quando a gente se conheceu, eu abri mesmo, porque, sabe, o meu passado pra ele, falei tudo, 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 tudo. Achei que falei coisas que nem devia. Mas eu contei tudo, olha, eu era assim, eu fazia isso, usava isso, sabe? Porque eu tava cansada de mentira, eu vivia numa mentira, vivia uma vida de mentira. Então, já que ele me chamou pra ter um relacionamento, então eu quis que esse relacionamento fosse a base da verdade, né? Erramos muito um com o outro, mas graças a Deus, cara, eu posso dizer que ele foi algo fundamental, uma pessoa muito importante na minha vida, para esse meu desenvolvimento, né? E hoje eu posso dizer, porque eu sei do que eu tô falando, eu nunca amei ninguém como eu amo meu marido. Nunca. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito mesmo. Sempre foi. E eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muita coisa, eu amadureci, sabe, com ele, e a gente amadurecemos juntos, vou dizer assim, nós aprendemos coisas juntos, renunciamos coisas juntos, e a gente estamos até hoje, gente, vai fazer 10 anos que a gente vive junto, e são praticamente 10 anos que eu sou livre das drogas. Sou livre das drogas. Foi ele que me apresentou Jesus, foi ele que me levou para a igreja, porque ele sabia. Eu tinha logo, eu vou resumir aqui para vocês entenderem melhor. Quando a gente se conheceu, a gente não passou nem um mês, a gente já se juntou. A gente se conheceu 28 de junho, dia 4 de julho a gente resolveu morar junto. Então, eu, né, já tive várias crises de abstinência. Gente, foi uma época dolorida, sabe? Eu tive muita crise de abstinência. Muita mesmo. Eu me tremia, me dava febre. Por quê?
O meu organismo, há quase 4 anos, ele estava acostumado com uma substância que eu ingeria todo dia. Então, quando eu comecei a não dar mais esse produto, o meu corpo começou a pedir. Então, o que foi que gerou abstinência? E eu tinha crises de choro, eu suava muito, eu me tremia, ao mesmo tempo que me dava um suor, me dava frio. E foi horrível, gente, foram muitos dias assim. E o meu marido, ele lia a Bíblia pra mim, ele cantava hinos, ele me abraçava debaixo do chuveiro. E ele dizia, eu tô contigo, a gente vai passar isso junto, e a gente vai vencer isso junto, sabe? E, cara, isso foi muito importante, porque eu sabia que tinha alguém ali que tava disposto a lutar comigo. Porque quando eu falo, gente, que é muito importante o apoio, seja da família, de alguém, de um amigo, é muito importante para quem quer sair das drogas. É muito importante, porque pensou se a sua família te abandona, ninguém liga, como eu conheci, tenho amigos que são assim, que a família deixou de mão, que não quer nem saber, que não gosta nem que ele vá na porta da casa. Gente, isso é horrível. A pessoa se sente a pessoa mais podre do mundo, se sente a pessoa mais horrível. Então a tendência é só ela se afundar cada vez mais. Então por isso que é muito importante você ter o apoio. Mãe, se a senhora estiver assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer pela senhora nunca ter desistido de mim. Obrigado por todas as vezes que eu bati na sua porta de madrugada pedindo para entrar para dormir. Obrigado pela senhora ter abrido todas as vezes, ter me acolhido, ter me alimentado quando eu tive fome, sabe? Porque eu fiz a senhora chorar muito, eu fiz a senhora passar noites em claros, eu fiz a senhora sofrer. Eu sei disso, eu reconheço. E eu já lhe pedi perdão, eu reconheço que eu fui uma filha por um tempo muito rebelde mesmo. A senhora não merecia nada daquilo, mas Deus sabe do meu coração e sabe do tanto que eu já pedi perdão pra senhora. E só pra ressaltar mesmo. Então, gente, não abandone, não deixe de cuidar, sabe? Se importe, seja seu parente, seu primo, seu irmão, seu pai, sua mãe. Que às vezes isso não acontece com o filho, a situação não é só do filho com a mãe, às vezes e muitas vezes é a mãe. Então, gente, é muito importante. O apoio é muito importante, sabe? O carinho, o cuidado. Isso faz grande diferença para a nossa evolução, para a pessoa que quer sair de um vício, conseguir sair mais rápido. Apoie, não desista daquela pessoa, porque Deus não desistiu, né? Nunca desistiu. Ele sempre esteve comigo nas situações, me livrando do mal, me livrando da morte. Então, foi isso. O meu marido segurou na minha mão e disse: a gente vai vencer junto. E ele me levou para a igreja, ele me apresentou Jesus e a gente começou a caminhar. E foi aí que eu comecei a me sentir mais forte. Eu me pegava com Deus. Quando eu sentia as minhas crises de abstinência, eu mesmo já pegava a Bíblia, eu já lia, eu já cantava um hino, eu já, sabe, eu mesmo comecei a procurar ter intimidade com Deus. E foi que chegou um dia que, como eu falei, né, passei quase um ano sem lá, para ter certeza de que eu chegaria lá e ia ficar tudo bem, que eu não ia fazer mais besteira. Fiquei quase um ano assim na casa da minha mãe, sem ver ela, mas foi pelo um bem que é só me beneficiar e beneficiar ela também, porque ela fala que eu sou um milagre de Deus. Gente, nada que eu fale aqui vai fazer vocês imaginar o que eu passei, o que minha mãe presenciou, o que a minha mãe soube, o que a gente passou juntas. Então só mesmo quem tava vai saber. E eu espero que vocês tenham uma noçãozinha, sabe, do que eu tô querendo falar.
assim, sabe? Só Deus mesmo. E graças a Deus hoje, né, já vai fazer 10 anos, quase 10 anos que eu sou liberta, liberta mesmo. Nem parece assim que foi algo tão natural que parece que essa parte da minha vida foi apagada da minha mente. Parece assim que eu nunca vivi aquilo, sabe? Parece assim que a minha vida começou do dia que eu conheci meu marido pra cá. Parece que a minha vida foi essa. Parece que foi um reset que deram assim na minha cabeça, sabe? Que são uma coisa assim que eu não lembro, não fico lembrando, sabe? Não fico remoendo, não fico pensando, não vem. Sabe quando eu quero, né? Algo que fica matando, ou que eu acho, fazendo eu achar que eu sinto falta de alguma coisa que eu vivi no passado, não, sabe? Deus, ele faz as coisas completas, ele me curou por completo, ele me libertou por completo. E essa história de que viciado só dá um tempo é pura mentira do diabo, tá? Porque eu ouvi isso muitas vezes e não foi só de uma boca não, foi de várias bocas. E por muitas vezes eu acreditei que seria verdade, que eu nunca ia sair, que eu podia dar um tempo, mas que eu ia retornar. Mas porque o diabo fazia eu pensar isso. Mas graças a Deus, eu dei a volta por cima e hoje eu sou liberta. E se você ouviu esse testemunho aqui de vida, né, de como foi a minha trajetória com a droga, eu não quis contar outras situações que rolou nesse período, porque são muitas. Eu briguei muito, eu quase morro várias vezes, de facada, de tiro, acidente, casinha. Mas eu posso fazer outro vídeo se vocês quiserem. Mas senão a gente fica só nesse aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter compartilhado isso com vocês, sabe? Me perdoe se eu me enrolei ou enrolei as palavras. Mas é muito bom e eu espero muito que esse vídeo alcance a vida de alguém, sirva de exemplo para alguém que queira sair dessa vida, que eu não só da droga, mas eu digo que os vícios eles são muito relacionados à droga e à bebida. Então tudo é vício. Então se você é alcoólatra ou se você é viciado em drogas, seja lá qual for ela, se você é dependente, se pegue com Deus e acredite que Deus pode te curar. Assim como Ele me tirou das drogas, me arrancou o vício, Ele pode fazer isso contigo também. Porque assim como eu sou filha amada dEle, você também é, sabe? E Ele te ama da mesma forma que Ele me ama, como Ele ama a tua vizinha, tua mãe, minha irmã, tua irmã. Ele nos ama iguais. E às vezes nós mesmos somos culpados do agir dele. Nós mesmos não damos liberdade para ele entrar na nossa vida e fazer o que ele tem para fazer. Às vezes nós mesmos impedimos o agir de Deus em nossas vidas, tá? E hoje eu sigo firme, sabe? Na minha convicção de que Deus é o meu caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e não tem outro, cara, não tem. Então, às vezes a gente dá umas tropeçadas, né? Mas, graças a Deus, eu reconheci e eu sei, cara, que Deus é tudo que eu tenho de mais precioso na minha vida e que Ele é o dono de tudo de bom que acontece, de tudo mesmo. É Ele que faz acontecer, sabe? Ele que permite. Então, acredite nisso também. E é com esse testemunho que eu encerro esse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo se você caiu de paraquedas. Ative o sininho de notificação, tá? Se quiser me seguir lá no Instagram, o link vai estar aqui na descrição ou vai estar fixado nos comentários. Um beijo no teu coração.